Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aqueles que trouxeram sua Bíblia, por gentileza, abra em João, capítulo 20. Iremos estudar hoje João, capítulo 20 e capítulo 21. E de uma forma mais didática, para facilitar o nosso entendimento, faremos uso da nossa última edição de número 13 de nossa revista, que tem como título A Gloriosa Ressurreição de Jesus. A Gloriosa Ressurreição de Jesus. O texto áureo está em João capítulo 20, versículo 29, que diz da seguinte forma: Disse-lhe Jesus: Porque me vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. A verdade prática diz da seguinte forma: a gloriosa ressurreição de Jesus é a garantia da nossa salvação e da sua volta para nos levar aos céus. Fazendo uso da sua Bíblia, vamos ler a partir do versículo 24, capítulo 20, versículo 24. Eu leio o primeiro, eu leio o 24, os irmãos leem o 25, e assim nós vamos até o versículo 31. Versículo 24 diz assim: Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, e estando as portas fechadas, e ficou no meio deles, e disse: Paz seja convosco. E Tomé respondeu e disse: Meu Senhor e meu Deus. E muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente, Jesus fez na presença de seus discípulos. Sentai-vos com a sua Bíblia aberta e o coração mais aberto ainda, em nome de Jesus. Irmãos, estamos diante da última lição da nossa revista, estamos diante dos 2 últimos capítulos do Evangelho segundo escreveu João, isto é, o capítulo 20 e o capítulo 21. E antes de iniciar propriamente nesta lição, eu preciso evidenciar uma coisa, que é a chave para tudo que nós estamos fazendo aqui, que é a chave de tudo que nós iremos tratar aqui nessa revista, aqui nesses 2 capítulos, nesta manhã. E a lição é: só há cristianismo porque houve ressurreição. Se não houvesse ressurreição, não haveria cristianismo. A verdade é que se não houvesse ressurreição, pouco importariam os milagres, pouco importaria a ressurreição de Lázaro, pouco importaria transformar água em vinho, pouco importaria curar cegos, e os mais diversos milagres realizados por Jesus, pouco importaria se não houvesse ressurreição. Repito, o cristianismo só é cristianismo porque houve ressurreição. Assim já dizia o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Ao iniciar aqui essa narrativa, no capítulo 20, no versículo 1, a narrativa vai evidenciar que existia uma mulher chamada Maria Madalena, e esta mulher foi concluir um ato que ela tinha deixado
pelo meio do caminho. Versículo 1 diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu a pedra fora, retirada do sepulcro. Maria Madalena, e os outros evangelhos vão evidenciar que, acompanhada de outras mulheres, elas foram concluir aquilo que tinham deixado pelo meio do caminho antes. Como assim, Estevão? Você vai perceber que para os judeus o dia inicia às 6 horas da tarde. Jesus foi morto, não podiam fazer tanta coisa, portanto recolheram o corpo de Jesus, não terminaram o que deveria ter sido feito. Logo, dessa forma, no domingo, primeiro dia da semana, as mulheres foram voltar para concluir aquilo que não tinham concluído, isto é, aquilo que já tinham começado. Estevão, disso fica mais claro em Marcos capítulo 16, versículo 1. Quando essas mulheres, e aqui João evidencia Maria Madalena, chega àquele local, ela encontra uma dificuldade antes de chegar nele. Por quê? A narrativa é clara, ela diz que foi cedo, ainda escuro. Pense só, Maria Madalena foi concluir aquilo que tinha começado, e diante desta conclusão, ela vai enfrentar duas dificuldades. Primeiro, escuridão. Era cedo, ainda de madrugada. A escuridão é um momento difícil, pelo qual você precisa estar muito atento e até talvez com medo de onde você vai pisar, o que você pode enfrentar. Primeira dificuldade que Maria Madalena vai enfrentar é a escuridão. Na sua mente tem uma segunda dificuldade, que é uma pedra pesada que não conseguiria ser removida simplesmente por ela. Então perceba, Maria Madalena, embora tenha duas dificuldades, remover a pedra e enfrentar a escuridão, ela vai terminar aquilo que começou. E aqui vai uma lição para nós, que todas as vezes que nós vamos concluir algo que nós começamos, nós conseguimos ver coisas além daqueles que pararam pelo meio do caminho, porque embora elas tivessem essa dificuldade, ela foi concluir aquilo que tinha começado, e isso fez com que ela visse a pedra removida e soubesse que Jesus Cristo estava ressuscitado. E aqui vai uma lição para nós: toda vez que entregarem alguma coisa em tuas mãos, seja de forma ministerial, alguma coisa que você se propôs, conclua aquilo que você começou, pois só assim você verá coisas que Deus preparou para a tua vida. Mas não se preocupe, porque talvez no meio desse propósito, você também tenha duas dificuldades: escuridão e pedra. A primeira é a escuridão, e a escuridão, irmãos, você vai ter que enfrentar sozinho. Você vai ter que enfrentar, você vai ter que ser detalhista, você vai ter que ser cuidadoso, mas a escuridão você vai ter que enfrentar sozinho. Porém, há uma outra dificuldade, que é uma pedra. Já dizia um grande poeta, Carlos Drummond de Andrade, que no meio do caminho havia uma pedra. E quando ele fala disso, nós vamos perceber que isso é uma dificuldade. Pedra no meio do caminho significa uma dificuldade. Esta mulher também está com uma dificuldade chamada pedra, porém a escuridão é a dificuldade que ela vai enfrentar sozinha, e ela rompe, e Deus gosta disso. E toda vez que você passa pela dificuldade que você precisa enfrentar sozinho, não te preocupa, que aquela dificuldade que é maior, a pedra, Deus manda a autoridade do céu para ser removida do meio do teu caminho. A primeira lição que nós temos então é justamente essa: Maria Madalena enfrenta tudo isso, chega lá, encontra a pedra removida. Ao encontrar a pedra removida, ela não baixou o download e pensou: roubaram o corpo do mestre. Sai correndo para avisar os discípulos, avisa João, avisa Pedro. Pedro sai correndo, João também. João corre mais rápido do que Pedro. Alguém pode pensar: mas por quê? É sedentarismo? Talvez Pedro não está correndo muito bacana, está sedentário na casa dele. Não, irmãos, é porque João é um discípulo mais novo que Jesus, um dos discípulos mais novos que Jesus escolheu. Pedro já tem uma idade um pouquinho mais avançada. Por esse fator, a tendência é que quem é mais novo corra e tenha mais agilidade do que quem é mais velho. Muitas vezes é assim. Por esse fator, João corre mais rápido, chega na porta do sepulcro, não entra. Pedro, porém, chega, olha a pedra removida e entra. Ao entrar, de fato eles veem que o corpo do mestre não está ali.
Só que também não baixaram o download. Só que perceba, todo pregador que passa por essa lição do capítulo 20 vai evidenciar isso, que a narrativa ela é muito clara quando ela diz, lá no versículo 20, capítulo 20, versículo 7, e que o lenço que estava sobre a sua cabeça não estava caído como os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Estevão, o que significa? Que o lenço não estava jogado, o lenço estava dobradinho, em um lugar à parte. Talvez para nós isso não faça tanto sentido, mas para a cultura judaica daquela época faz todo sentido. Imagine só, que eu vou visitar a casa de um pastor, como na casa dele, sou bem servido, bem cuidado, eu como um homem judeu do primeiro século, ao passar por lá, pego esse meu acessório e vou deixar guardado em algum lugar, na mesa, na estante, e vou embora. Quando o dono da casa volta e vê aquele lenço dobradinho, guardado, ele vai olhar e vai falar, esse lenço é do pastor Estevão. Esse lenço significa que o Estevão esteve aqui, passou por aqui, teve momentos felizes aqui, foi embora, mas que brevemente voltará, porque ele gostou de estar aqui nesse local. Pedro olhou aquele lenço e não percebeu a simbologia, porque a simbologia daquele lenço guardado, dobrado, cuidadosamente naquele local, dizia, Jesus passou por aqui, esteve aqui, porém venceu a morte, foi aos céus, mas brevemente voltará, mas não para buscar o lencinho, mas para buscar uma igreja lavada, redimida no sangue do Cordeiro. Jesus fala exatamente isso com a simbologia do lenço. A narrativa vai falar que João, versículo 8, diz assim, então foi também um outro discípulo, que é João, que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. João viu e creu. Irmãos, aqui eu vou tirar algumas lições de alguns tipos de pessoas que precisam de atos para crer no milagre de Jesus. O primeiro tipo de pessoa que precisa de alguma coisa para crer em Jesus são discípulos igual João, porque assim, irmãos, nós costumamos julgar muito Tomé. Tomé é o incrédulo, Tomé é isso, Tomé é aquilo, só que a gente não se atenta para o versículo 8. O versículo 8 diz o quê? Que João olhou, viu e creu. João precisou ver para crer. A narrativa é clara nisso. Estevão, que tipo de discípulo é esse? Que tipo de pessoa é essa que precisa crer em Jesus? São pessoas que precisam de lógica para crer em Jesus. São pessoas que precisam de coerência, isto é, de um sermão mais elaborado, de alguém que utilize uma linguagem mais formal da língua portuguesa, de alguém que consiga fazer links com a ciência, de alguém que consiga manusear muito bem a palavra de Deus com leis da época, com leis atuais. Então há pessoas que só irão crer em Jesus através da lógica, precisam ver para crer. Estevão, isso tem problema? Não tem problema, porque Jesus também se revela para pessoas que precisam de lógica. Mas o primeiro tipo de pessoa é pessoas igual João, que precisam de lógica, isto é, ver para crer. Primeiro tipo de pessoa é essa. Só que o que me chama a atenção é que aqui no versículo 11 ao versículo 18 do livro de João, capítulo 20, a narrativa traz uma ênfase maior para Maria Madalena. Eu já te falei que Maria Madalena, ela representa um grupo feminino aqui nesse contexto. Aí você vai perceber que a ênfase vai para cima dela. E aí, Estevão, por que isso acontece? Porque Jesus Cristo, desde o seu momento em que foi encarnado, João 1, João capítulo 1, vai evidenciar que Jesus veio para consertar as coisas e colocar cada coisa em seu lugar. A narrativa diz que Pedro e João vão embora, Maria Madalena, por ser mais insistente, fica à porta do sepulcro, chorando copiosamente porque quer o seu mestre. Anjos aparecem e perguntam, mulher, por que tu estás chorando? Maria Madalena responde, levaram o meu mestre, levaram o meu Senhor. Ao mesmo tempo ela se vira e percebe um homem, ela não percebe que é o próprio Jesus,
ela olha e percebe que é um jardineiro, ela pensa que é um jardineiro. Ao pensar que é um jardineiro, ela pergunta: onde levaram o meu mestre? Agora, a pergunta é: por que Jesus se apresenta como se fosse um jardineiro? Repito, Jesus veio para consertar e colocar cada coisa em seu lugar. Você vai lembrar que o primeiro homem foi chamado de Adão. Adão é alguém que foi colocado no jardim do Éden, e Deus fala assim para ele: cuida das coisas. Ora, quem cuida de um jardim é um jardineiro. O apóstolo Paulo vai falar que Jesus é o segundo Adão. Se Jesus é o segundo Adão, ele é o segundo jardineiro. Então Jesus está consertando as coisas, porque se Adão, jardineiro, perdeu, pecou, falhou lá no jardim, agora Jesus se apresenta como o segundo Adão, um jardineiro que venceu gloriosamente também em um jardim. Deus, Jesus, vai dar essa ênfase para as mulheres, para Maria Madalena. E por que isso acontece? Isso é importante ser evidenciado. Ela tenta agarrar Jesus, Jesus fala assim: não me segure, fala que eu vou me encontrar com os discípulos. E é engraçado porque Jesus fala assim: eu vou agora para o meu Pai, versículo 17, e vosso Pai. Eu vou para o meu Deus e vosso Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque na cruz Jesus não fala isso. Jesus usa o pronome possessivo. Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabemos que isso é algo profético por causa dos salmos, mas ele usa o pronome possessivo: Deus meu, não Deus nosso. Porém aqui ele fala: o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Sabe por quê? Porque Jesus se entregou em uma cruz sozinho, dizendo: Deus meu, para que depois da ressurreição nós pudéssemos falar: Ele também é meu Deus, Ele também é nosso Pai. Aqui está acontecendo justamente a adoção de cada um de nós para esse reino glorioso e essa família espiritual. A ênfase é dada para Maria Madalena. E por que, Estevão? Isso é importante, porque nós assembleanos, nós cremos em ordenação feminina, nós cremos no ministério feminino, e muitas vezes nós não sabemos como defender de alguma forma, mas Jesus mostra isso. Por que, Estevão? Vou te falar mais ou menos do contexto daquela época em que nós estamos inseridos, as mulheres. Contexto completamente patriarcal, discurso de mulheres em tribunais não valiam, mulheres não podiam pedir divórcio, homens poderiam por qualquer motivo. As mulheres ficavam à parte em alguns templos, em alguns momentos ficava pelo pátio do templo e os homens dentro, a ponto de um discurso dela não valer para nada, a ponto de um rabino chamado Eliese, um professor do século I, dizer da seguinte forma naquele contexto, abre aspas: antes a palavra da Torá deve ser queimada do que confiada em uma mulher. Olha o contexto das mulheres. Aí Jesus vem para colocar cada coisa no seu lugar. Tem mulheres aqui, glória a Deus? O seu glória vai melhorar depois de você perceber o que Jesus fez pelas mulheres. Porque Jesus começa a consertar e coloca cada coisa no seu lugar. Primeiro, Jesus fala com mulheres em público. Ou você não lembra da viúva de Naim, em que Jesus chegou e falou diretamente com ela? Segundo, Jesus trata as mulheres com respeito e compaixão. Ou você não lembra da mulher do fluxo de sangue, em que tocou na orla do mestre, e Jesus podia puxar a orelha dela, mas Jesus olha para ela com respeito e compaixão. Terceiro, Jesus aceitou e formou discípulas. Como assim, Estevão? Você não lembra de Maria e Marta? E a narrativa diz que Maria estava aos pés de Jesus, escutando o mestre. Estar aos pés de Jesus significa estar aos pés de um mestre, isto é, ser um discípulo, já que até o apóstolo Paulo falou que foi criado aos pés de Gamaliel. Quarto, Jesus confiou verdades teológicas só para mulheres. Você vai lembrar que quando Jesus foi falar de adoração, que a verdadeira adoração é feita em espírito e em verdade, ele não falou para machos, ele não falou para discípulos, ele chamou uma mulher e falou exatamente para ela. E agora, Estevão, o que Jesus está fazendo após a ressurreição? Ele escolhe mulheres para anunciar que ele está vivo. Por quê? Porque se a pior notícia foi dita por uma mulher,
coma do fruto. Agora a notícia mais benquista da humanidade também será dita por mulheres: ele está vivo. Jesus coloca cada coisa no seu lugar, irmãos, e é por isso que ele começa a instaurar o seu reino, consertando cada uma das coisas. Versículo 19 ao versículo 23, Jesus faz a inauguração da nova criação. Discípulos trancados, com medo, Jesus atravessa a parede, chega e fala assim: ó, a paz esteja convosco. Discípulos com medo de quê, irmãos? De morrer. Aí Jesus chega: a paz esteja convosco. E o medo começa a ir embora, porque o próprio Jesus se mostra naquele local. Aí aqui eu tenho outro tipo de discípulos, pessoas que precisam crer e ver o sobrenatural de Deus para crer que Jesus está vivo. São pessoas que precisam ver o poder de Deus, precisou ver Jesus atravessar a parede, ressuscitado, para conseguir ver que Jesus estava vivo. Aqui são pessoas que precisam ver milagres na igreja, demônio ser expulso, línguas estranhas, e só dessa forma vão crer em Jesus. Há problema? Não há problema, Jesus também se revela para esse tipo de pessoa. Mas a narrativa continua. A narrativa vai falar que existia um homem chamado Tomé, que não estava lá. Esse Tomé é quem? É alguém incrédulo? É. Só que Tomé, irmãos, é alguém que alguns capítulos antes, João capítulo 11, versículo 16, vai evidenciar que Tomé é um homem que está disposto a morrer por Jesus, porque Jesus fala: vou voltar para ressuscitar Lázaro. Aí Tomé, os discípulos falam assim: mas como assim? Queriam te matar, Jesus, como é que tu queres voltar? Tomé se manifesta e diz assim: vamos voltar e morrer por Jesus. Quem é Tomé então, irmãos? Tomé é alguém que se entregou para o ministério. Tomé é alguém que acreditou em um líder. Tomé é alguém que arregaçou as mangas e se envolveu no ministério, e agora é alguém que está ferido, porque o mestre dele morreu. Quem é Tomé? É alguém que está machucado com a sua liderança. E irmãos, dentro da igreja tem muita gente assim, que talvez não crê mais nas coisas de Deus, porque estão machucada com a igreja, machucada com a liderança. Algum líder o frustrou, e por esse motivo não crê mais no poder do evangelho. Porém, Tomé evidencia que só vai crer de fato se acontecer o que, irmãos? Se ele tocar no corpo vivo. Quem é Tomé então? Como é que a gente cura pessoas assim? Sendo um corpo de Cristo. O que é ser corpo de Cristo? Ser uma igreja viva, a ponto de falar assim: eu vou me ferir por você, mas você não irá se perder. Eu estou disposto a orar por você, por cuidar de você, mas você não vai se perder pelo caminho. Se depender de mim, eu vou contigo, vou arregaçar as mangas, eu não vou te ferir, mas posso até ser ferido por você. Precisamos ser crentes que vão curar pessoas igual Tomé. Precisamos, porque Cristo nos evidencia isso, irmãos. A narrativa diz que Jesus, ele retoma duas cenas aqui no capítulo 21, e é a nossa parte final, porque no capítulo 21, os discípulos voltam a pescar por influência de Pedro, tem uma pesca frustrada pela noite toda. Jesus se apresenta à praia e fala assim: pegaram alguma coisa? Eles respondem: não pegamos nada. Aí Jesus fala assim: joga do lado direito. Joga do lado direito. Eu fico imaginando os discípulos: joga do lado direito, pesca frustrada, discípulos pescando, não pegamos nada. Opa, é um déjà vu? Não, é Jesus que apareceu para transformar o choro em alegria. É Jesus que apareceu para fazer as coisas mudarem para melhor. Jesus retoma duas cenas, irmãos. Primeira, Jesus fala: joga do outro lado. E você lembra como é que Jesus chamou Pedro? Foi numa pesca ruim, uma pesca frustrada. Então Jesus aqui está mostrando para Pedro o que? Pedro, eu ainda tenho algo para viver contigo e acredito no teu chamado, Pedro. Segunda cena, quando eles chegam à beira da praia, Jesus já tem pão, peixe e brasa. Por que, Estevão, pão, peixe e brasa?
Brasa, o termo grego aqui é o mesmo termo grego usado para fogueira que Pedro se esquentava quando negou Jesus. Então Jesus está falando assim para Pedro: Pedro, eu tenho graça para a tua vida porque eu creio no teu ministério, mas eu também tenho verdade porque você tem que entender que você me negou e falhou também. Graça e verdade são algo que caminha junto com Jesus. Estevão, ao entender isso, beleza, a Bíblia vai falar que foram 153 grandes peixes. Irmãos, se há 153 grandes peixes, é porque alguém teve que contar esses peixes, senão não estaria na Bíblia. E eu, Estevão, fico imaginando Pedro contando: 1, 2, 3 motivos para eu acreditar na palavra do Senhor e nunca mais querer negá-lo. 4, 10, 20 motivos para eu parar de ser besta, voltar a pescar e querer largar o evangelho. 30, 60, 150 motivos para eu me fortalecer na palavra, no propósito e parar de querer me desviar. 153 grandes motivos para eu acreditar na palavra de Deus e seguir a sua palavra até a minha morte. Deixa eu te falar bem baixinho para você entender e não se machucar muito. De quantas frustrações você vai precisar a mais para você entender que fora da palavra de Jesus não dá certo, irmão. Se Jesus liberou uma palavra para você, fique nela, permaneça nela, mas vai doer, que doa, o mundo vai me odiar, que te odeie, mas saiba que Cristo vai te amar e vai te receber nas moradas celestiais. A ressurreição de Cristo, irmãos, trouxe impactos para toda a humanidade, e aqui eu encerro falando desses impactos que nós tivemos para toda a humanidade. Primeiro, um fator psicológico, porque discípulos que outrora eram medrosos, agora estão corajosos, enfrentando, querendo morrer por causa do evangelho. Segundo fator sociológico, pois a partir da ressurreição, pessoas de diferentes tribos, raças, nações, todos são convidados pelo poder do evangelho para fazer parte dessa família. Terceiro fator, agora os excluídos são privilegiados. Ou você não lembra de Maria Madalena, que outrora tinha 7 demônios, e agora está sendo encorajada para anunciar que ele está vivo. Outro, a mensagem de recomeço, porque se Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus perguntou se Pedro amava também 3 vezes, sabe por quê? Porque o tamanho do pecado de Pedro é o tamanho da graça, da misericórdia que Deus tem para cada um de nós, porque ele ressuscitou, os nossos pecados estão perdoados, porque ele ressuscitou, a nossa pregação ela é poderosa, frutífera e eficaz, porque ele ressuscitou, os que dormiram brevemente ressuscitarão em glória, porque ele ressuscitou, o nosso trabalho não é vão no Senhor, porque ele ressuscitou, é que nós temos alegria verdadeira nessa vida e na vida vindoura. Muitos mestres saíram do trono e foram para o túmulo, Jesus não, ele saiu do túmulo e se assentou no trono que está até hoje, e é por causa da ressurreição que o nosso endereço não é uma sepultura, mas sim a nova Jerusalém. A sua morte substitutiva nos trouxe vida, o seu sangue nos trouxe purificação, e a sua ressurreição nos trouxe esperança, e é por isso que nós podemos levantar as mãos aos céus. Levante, pelo amor de Deus, e acreditar na palavra que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que, Estevão? Porque ele está vivo. Aplauda esse Deus em nome de Jesus.